Vamos lá, gente, conversando sobre este importante assunto. Brasileiro, sim, tem pressão alta. Dr. José Trotti aqui com a gente, médico, cardiologista. Tudo bem, doutor José? Tudo jóia. Bem-vindo, viu? Obrigado, prazer. É uma doença negligenciada? Com certeza. Até porque a hipertensão, a pressão alta, a maioria das vezes as pessoas não têm sintomas. No máximo sente uma dor de cabeça, uma sensação de peso aqui na nuca. E aí acaba negligenciando. A maioria das pessoas não sente nada, às vezes tem pressão, às vezes 17 por 9, 18 por 10. Como não sente nada, ela vai levando, vai negligenciando até que aparece algum problema bem mais sério. Nós preparamos uma reportagem sobre a hipertensão. Convido o doutor José a nos acompanhar. Olha só. Aos 37 anos, o Dr. Bernardo cuida bem mais da saúde hoje. A rotina agitada entre plantões e cuidados com pacientes fez com que ele deixasse um pouco de lado a própria saúde durante muito tempo. Ele chegou a 120 quilos e descobriu que era hipertenso aos 25 anos. Na época eu era acadêmico de medicina, eu comecei a tomar remédio e não me cuidava, assim, da parte de alimentação e físico. Eu cheguei a pesar quase 30 quilos a mais do que eu tenho hoje, né? No Brasil, a cada 4 pessoas adultas, uma tem hipertensão. Essa, aliás, é uma doença silenciosa, que quase nunca apresenta sintomas. Quando eles aparecem, a situação já pode estar grave. Em todo o Brasil, por dia, são registradas mais de 800 mortes por doenças do coração. A quantidade de hipertensos mais novos aumentou. 14,4% dos jovens foram diagnosticados com a doença nos últimos 10 anos aqui no Brasil. A hipertensão também é tida por especialistas como um fator de risco para a Covid-19 e aumenta a possibilidade de internação em UTI. A doença é tratada com medicamentos ou pode ser revertida em alguns casos, com alimentação balanceada e atividade física. E isso muda tudo, né? Muda a sua disposição para trabalhar, muda não só fisicamente, como você se sente melhor na cabeça, na disposição e é outra vida. Olha só, coincidentemente, personagem aluno também do professor, né, e doutor Trotti. Doutor, a gente viu cada vez mais cedo a hipertensão tem acometido as pessoas. Fator de risco pode ser genético? O que tem levado? André, a parte genética, ela influencia com no máximo 15% dos casos, né? Então, o restante, os 85% restantes, está relacionado com nossos hábitos de vida. Então, a gente observou ali no vídeo, né, as pessoas obesas, sobrepeso. Esse período de pandemia, as pessoas relaxaram muito com relação à alimentação, pararam de fazer atividade física, os níveis de estresse e ansiedade aumentaram muito. Todos esses fatores que corroboram e aumentam o risco da hipertensão e que vem as consequências relacionadas com a hipertensão arterial crônica, né? Quais são, doutor? Para você ter uma ideia, a hipertensão arterial é a principal causa de infarto do miocárdio. Acúmulo de gordura nas artérias, que vai acontecendo cronicamente, silenciosamente. Daqui um dia, obstrui uma artéria, causa uma trombose e a pessoa tem um infarto. Pressão alta é a principal causa de AVC, derrame. Pressão alta é a principal causa de insuficiência cardíaca, inchaço do coração. Aquelas pessoas que ficam com falta de ar, inchaço nas pernas, não conseguem ir daqui até ali, porque fica com falta de ar, insuficiência cardíaca, a principal causa pressão alta. Pressão alta é a principal causa de problema de circulação nas pernas. Pressão alta é a principal causa de insuficiência renal crônica. Aquelas pessoas que evoluem para hemodiálise e até transplante de rins, na maioria das vezes é pressão alta ou diabetes. A pressão alta é a principal causa de disfunção erétil, impotência sexual no homem. Então, assim, só coisas graves que você tem como evitar se você tiver essas mudanças de hábitos. Começar a fazer atividade física, procurar fazer uma dieta balanceada, perder peso, diminuir os níveis de estresse. Doutor, claro, isso, fator importante, vai conversar sobre eles daqui a pouquinho. Tem as pessoas que precisam recorrer ao remédio. Com certeza. E a gente observa que pessoas que tomam 3 pílulas por dia ou 3 horas ao dia e não baixa essa pressão. Tem alguma coisa errada? Precisa trocar o remédio até achar o adequado, dosagem? Sim, a gente tem que tentar identificar os fatores que estão ocasionando a pressão alta da pessoa. Às vezes está relacionado com os níveis de estresse, a ansiedade aumentou muito, então não adianta às vezes você só passar um antihipertensivo, às vezes você tem que entrar com medicamento ansiolítico, medicamento para controlar a ansiedade, o estresse da pessoa. Às vezes ela está com pressão alta porque está com alguma dor no corpo, às vezes problema de artrose, o idoso tem muito problema de artrose, joelho, coluna, e começa a tomar medicamentos. Então a própria dor pode levar a pressão alta. Alguns medicamentos tomados cronicamente podem ocasionar a pressão alta, então você tem que tentar identificar os fatores que estão ocasionando a pressão alta. E não só entrar com as medicações, fazer as mudanças de hábitos e tentar tirar os fatores que estão ocasionando isso. Tem que persistir nisso. Com certeza. O controle da pressão tem que ser rigoroso, tem que acompanhar de perto, não naquela neurose de ficar de todos os dias, todas as horas. Eu ia te perguntar isso, qual a sua opinião sobre que os aparelhinhos de aferir a pressão é vendido em farmácia e geralmente quem sofre hipertensão em casa e vai medir
A gente vai tem um entrando equilíbrio. numa... Sim, verdade. A gente tem um equilíbrio. Tem pessoas que ficam medindo várias vezes ao dia, não é assim também. Mas num primeiro momento, quando você está entrando com medicamentos antihipertensivos, quando você está fazendo um tratamento para controlar a pressão, é importante que a pessoa faça uma verificação durante alguns dias, a gente chama isso de medida residencial da pressão. Você fazer um monitoramento da sua pressão arterial, existe aquele exame que você coloca o aparelho e fica 24 horas também, que é o mapa. Então você consegue, além das medições que a pessoa vai fazer, mais essa medida que é o mapa, você consegue ter uma noção real de como está o comportamento dessa pressão. Então, nesse primeiro momento, durante alguns dias, é importante sim você acompanhar a pressão. Depois que você vê que a pressão controlou, e aí com os medicamentos, com as mudanças de hábitos, aí você pode espaçar isso aí, colocar para medir 1, 2 vezes por semana, para você ir monitorando, acompanhando, para ver se ela está mantendo-se controlada, se ela está baixando muito, ou se ela está mantendo elevada, e aí você vai ter que intervir novamente. Bom, por várias vezes o doutor disse a importância dos hábitos de vida. Olha como isso é fundamental, né, no combate à pressão alta. A gente olhou alguns deles, claro, para reforçar e você aí de casa compreender. Olha, o peso hoje é fundamental, uma vez que a maioria da população está com obesidade, né, doutor? A atividade física é importante. Seguir esse plano de alimentação saudável. Reduzir o sal na dieta. O sal é um vilão para quem sofre com a pressão alta. O álcool pode, desde que com moderação, né? E aí a prescrição médica. Tudo isso é importante junto com a presença ao cardiologista, pelo menos quantas vezes ao ano? Para pessoas jovens que têm um saudável, uma vez por ano é suficiente, né? Mas para as pessoas que são hipertensas, que estão buscando controle da pressão e de outras alterações, muitas vezes vem associado com colesterol elevado, alterações do perfil lipídico, triglicerídeos, às vezes relacionado com alterações da tireoide, desequilíbrios hormonais, tudo isso pode ocasionar também hipertensão, né? E aí você faz esse controle, analisa os outros fatores que estão desequilibrados, controla todo o resto, porque a hipertensão é consequência desse desequilíbrio nutricional, metabólico, hormonal. Então, nessa lista que você colocou ali, eu acrescentaria a questão do controle da ansiedade, gestão do estresse. Que hoje em dia é uma coisa que está totalmente desequilibrada, principalmente no início da pandemia, agora começou a acalmar um pouco. Mas a gente vê as pessoas muito ansiosas, dependentes de medicamentos. Então, a gente tem que ir fundo, principalmente nessa questão do controle alimentar, arrumar a sua dieta, gerir melhor o estresse e a atividade física, que é fundamental. Que ajuda em tudo isso, né? Ajuda em tudo, inclusive a melhorar a ansiedade, melhora a qualidade do sono, ajuda você a manter o foco na dieta. Claro, se esse é um assunto popular, a grande maioria das pessoas, infelizmente, sofre com a pressão alta. A gente tem participação de quem está com a gente. O nosso WhatsApp é o 3027 9623. Já tem fixado aí? Então fixa, para você perguntar para cá quando o assunto te interessar, tá bom? Vamos à primeira participação. Olha, a hereditariedade, ou seja, o fator genético de hipertensão, é mais genética ou é sobre costumes alimentares? O Luciano aqui do Novo Horizonte de Maringá. Qual a sua opinião? O que pesa mais, doutor? Então, é como eu comentei, né? A questão da genética, a gente nunca pode atribuir a genética. A genética deve funcionar como um motivo para a gente redobrar os cuidados. Então, por exemplo, eu tenho meu pai que é coronariopata, já fez cirurgia cardíaca, cirurgia da carótida, então eu tenho que ter cuidados redobrados, porque senão fatalmente eu vou desenvolver o mesmo problema. Pode ir contra essa maré. Exatamente, a genética serve para a gente redobrar os cuidados no sentido de você não desenvolver. Existe uma coisa hoje na área médica que é nova, que é nutrigenômica e epigenética. A nutrigenômica, ela fala que você, dependendo da alimentação que você faz, você modifica a genética. Você modifica uma pessoa, por exemplo, que tem a família toda de diabéticos. Se você tem uma vida saudável e tem uma alimentação correta, tudo, você consegue fazer o teu gene ficar adormecido. Então você não desenvolve diabetes. E o contrário é verdadeiro. Uma pessoa que não tem diabetes na família, mas ele faz uma alimentação toda errada e não faz atividade física, ele desenvolve diabetes quando ninguém na família é. Isso vale para o câncer, vale para a hipertensão, vale para várias doenças. Bacana. Então a genética, como eu falei, é 10, 15%. O restante são as nossas escolhas, as nossas decisões. Que importante isso, né? Mais uma participação no nosso WhatsApp. A gente está ao vivo, gente. É verdade, doutor, que a carência de vitamina D, você falou muito disso, né, na pandemia, pode ocasionar um aumento de pressão? Carla, da Zona 5, aqui em Maringá, nossa vizinha. É uma pergunta interessante da Carla. A vitamina D, a deficiência dela está relacionada indiretamente com várias doenças, inclusive hipertensão, doenças cardiovasculares, osteoporose, osteoartrose, doenças autoimunes, risco aumentado de infecções. Esse período de pandemia foi fundamental, que as pessoas que se mantiveram pegando sol e suplementando vitamina D, mantendo os níveis de vitamina D mais elevados, elas passaram mais lisas quando foram infectadas pelo vírus. Então, isso aí tem vários estudos no Brasil e no mundo todo mostrando isso. Isso é uma coisa que é indiscutível. A vitamina D tem estudos que mostram que ela diminui a incidência de câncer, inclusive, quando ela está em níveis mais elevados. Então, a vitamina D é infelizmente, hoje se considera que ela é um hormônio, infelizmente ela é muito negligenciada, tanto pelas pessoas que não têm conhecimento,
quanto pelos próprios médicos, muitas vezes nem dosam, nem pede vitamina D para os seus pacientes. E é uma coisa extremamente necessária você manter esses níveis de vitamina D lá em cima para prevenir todas essas doenças. Mas cuidado com a superdosagem. Você sai tomando vitamina D sem prescrição médica. Tem toda a razão, tem toda a verdade. As pessoas não podem usar conta própria, tem que ter indicação médica da forma correta, porque se você usar em superdose também, você aumenta o risco de complicações, começar a formar, porque a vitamina D ela estimula a produção de cálcio, então você começa a ter deposição de cálcio nas artérias, você começa a ter aumento de risco de cálculos renais, por exemplo, por causa do cálcio. Então, é lógico que os excessos também não pode, tem que ter o equilíbrio, por isso tem que ter um acompanhamento médico. Sempre, nunca tomem remédio por conta própria, gente. Mais uma participação, a gente está ao vivo, quem está conosco é a Alexandra Rodrigues, doutor. Meu marido é hipertenso, ele tem 45 anos e descobriu há 2 anos e meio. Ele não sente quando está alta a pressão, ele transpira demais durante a noite, chega a molhar o lençol. Pode ser a pressão? Até pode, assim, não é um sintoma frequente relacionado à pressão alta. Por isso que é interessante, às vezes, durante alguns dias, ela acompanhar a pressão dele, medir ali umas 2 vezes ao dia, durante uma semana, 10 dias, para ver como é que está sendo o comportamento dela, uma forma até relativamente fácil. Você perguntou sobre aparelhos de pressão. Hoje, algumas farmácias e lojas de produtos médicos têm aqueles aparelhos digitais, né? Isso. Que são, assim, não é o ideal. O ideal é você medir com esfigmo, né? Mas você, com aqueles aparelhos digitais, é bem prático. Você aperta lá o botão, ele já dá a pressão e o pulso da pessoa. Então, para você ter uma noção ali básica de como está o comportamento da pressão, é bem interessante que você faça esse monitoramento alguns dias, pelo menos, para você saber. E se ela estiver se mantendo elevada, você procurar o médico para poder fazer o tratamento. Certinho. Pressão alta e hipertensão foi um assunto com o Dr. José Trotti, médico cardiologista ao vivo. Obrigada, doutor. Obrigado, eu que agradeço. E até a próxima. Agradeço. Né? À disposição. Que bom. E manda um beijo pra Júlia. Mano, obrigado. A Júlia, filha do doutor, estudou com o Davi quando pequenininho. Tá uma mocinha. Tá, Ai, que linda. 11 anos, a idade do Davi. Prazer, viu? Obrigadão, obrigado. Beijo, mãe. Legal.